Já está. Pronto, bom dia. Então vamos dar hoje a terceira aula de lógica computacional, em que hoje vamos estender a linguagem que nós temos estado a ver. Por isso nós vimos que para raciocinar é preciso uma linguagem, digamos, definida. Nós definimos uma linguagem simples aliás, definimos uma assinatura de uma linguagem simples em que tínhamos certas constantes, que representavam objetos ou entidades, e predicados que se aplicavam a uma constante só, por isso que davam propriedades ou atribuíam propriedades a essas entidades, e relações, aliás, predicados e relações que atribuíam propriedades a essas entidades, e ainda funções que permitiam passar de certas entidades para outras entidades de uma forma não ambígua. Hoje o que vamos ver, eu vou passar aqui aos slides. Vamos ver hoje como é que nós estendemos essa linguagem através de operadores booleanos. Por isso as frases deixam de ser frases simples, que apenas atribuem propriedades a certos objetos, e passam a ser combinações dessas propriedades. Por isso os operadores que vocês conhecem, penso eu, os mais importantes são a negação, a conjunção e a disjunção. Vamos ver um pouco como é que se faz a tradução da linguagem natural que nós falamos no dia a dia para a linguagem formal da lógica de primeira ordem. E depois vamos fazer uma definição mais formal do que é que são fórmulas de primeira ordem, ou seja, o que é que são elementos da linguagem que nós vamos a trabalhar. Por isso, a primeira constatação que eu já vos disse é que as linguagens de primeira ordem, utilizadas até agora, por isso definem assinaturas, apenas permitem exprimir proposições simples, ok? Mas a língua natural permite expressões arbitrariamente complexas e, em particular, pode-se negar uma afirmação utilizando-se o advérbio de negação não, ok? Gramaticalmente, um advérbio é uma palavra que altera um verbo, ok? Por isso é o nome advérbio, e esse advérbio pode ser, muitas vezes, na língua natural, pode ser colocado no próprio nome do verbo, ok? Em particular, no caso do advérbio de negação, a maneira mais simples de representar a negação de uma afirmação é colocar o advérbio não antes da frase. Não é? Conseguinte, se o Carlos conhece a Rita, se nós achamos que isto é falso, podemos dizer que o Carlos não conhece a Rita, ou de uma maneira um pouco menos clara, é falso que o Carlos conheça a Rita. Okay? Isto será uma forma mais artificial de dizer o que nós dizemos no dia a dia, que é o Carlos não conhece a Rita. Okay? Em particular, estas linguagens de primeira ordem permitem utilizar a negação e utilizando o símbolo da negação. Okay? Por isso, o Carlos conhece a Rita, já vimos, é uma proposição simples, por isso, com o verbo conhecer entre duas pessoas. Se nós achamos que isto é falso, simplesmente antecedemos esse predicado com o símbolo da negação. Bom, a negação é muito comum em linguagem natural e é tão comum que muitas vezes a própria negação aparece na palavra do verbo. Ou seja, em vez de dizer que o Carlos não conhece a Rita, nós podemos dizer que o Carlos desconhece a Rita. Ou seja, o des funciona como um prefixo de negação. Na realidade, na linguagem natural, nós dizemos vários tipos de negação, ou seja, temos vários tipos de força que nós atribuímos à negação, ou graduações. Há umas negações mais fortes que outras, ok? Em particular, quando o não conhecer a Rita é mais forte que o Carlos desconhece a Rita em certos contextos. Por isso, a linguagem natural tem estas nuances todas que nós vamos perder na linguagem de primeira ordem, simbólica de primeira ordem, e por conseguinte, quer esta, são representadas pelo símbolo. Não conhece Carlos Rita. E por isso, a mesma coisa, são mais uns exemplos sobre graduações diferentes. Okay? O Carlos conhecer a Rita é verdadeiro, é uma frase, mas podemos dizer de uma forma um pouco mais fraca, dizer que não é verdade que o Carlos desconheça a Rita. Enfim, não nos estamos a comprometer tanto quanto ao dizer de uma forma perentória que o Carlos conhece a Rita. Aqui é um bocado não me comprometo, ok? Mas, em última análise, podemos dizer que da mesma forma não é verdade que o Carlos não conheça a Rita. Se não é verdade que o Carlos não conheça a Rita, de alguma forma estamos a dizer que o Carlos conhece a Rita. Embora de uma forma um pouco mais subtil e menos comprometedora, digamos. Todas estas nuances da língua natural perdem-se quando nós passamos para a linguagem de predicados de primeira ordem, em que as coisas ou são ou não são,
e não há graduações, não há meias verdades, ou as coisas são verdadeiras, ou aceitamos que as coisas sejam verdadeiras, ou aceitamos que as coisas sejam falsas, mas não aceitamos que as coisas sejam meio verdade. E, por conseguinte, em qualquer dos casos, no primeiro caso, Carlos conhece a Rita, traduz-se desta forma, as duas seguintes traduzem-se por não é verdade que o Carlos não conheça a Rita e, enfim, tirando os parentes, podemos dizer que dupla negação conhece Carlos e Rita. E, na realidade, a dupla negação que vemos aqui é que a dupla negação é a mesma coisa que não haver negação nenhuma. Okay? Enfim, basicamente é a mesma coisa. E, por conseguinte, podemos ter várias negações consecutivas, não é muito fácil da altura perceber o que é, mas não é verdade que não seja verdade que o Carlos desconheça a Rita. Enfim, isto corresponde a 3 negações e, na realidade, isto corresponde, enfim, sem graduação, a dizer que o Carlos não conhece a Rita. Ok? Bom, isto não é nada julgo que não é nada de muito novo para vocês, de qualquer maneira é só para garantir que estamos todos sincronizados com a linguagem. Professor, uma pergunta. Diga. O que é que são os 3 tracinhos? 3 negações. Não é Não, os verdade? 3 tracinhos. Que não seja verdade? Não. O professor tem. Não é. 3 tracinhos aqui. Sim, Quer isso dizer que tem. isto é equivalente. Ok, É o obrigado. mesmo significado, ok? Ou seja, eu não estou aqui ainda a ser muito formal, mas quando temos vários operadores, naturalmente existe precedência dos operadores, mas quando os operadores são o mesmo, enfim, pode-se tirar o parênteses, não é? Outra forma, enfim, outra forma de aumentar o poder de expressão da linguagem é com a conjunção. Okay? A conjunção também não tem assim muito que saber, por isso nós podemos dizer que sabemos 2 coisas, ou seja, que o Carlos conhece a Rita e o Jorge conhece a Maria, e esta frase inclui claramente duas proposições simples. A primeira é que o Carlos conhece a Rita, a segunda é que o Jorge conhece a Maria. Estas 2 frases são juntas pela conjunção e por isso isto é uma frase, e em termos da nossa linguagem, será pelo símbolo da conjunção, que é o chapeuzinho, ok? Por isso podemos dizer que o Carlos conhece a Rita e o Jorge conhece a Maria. Atenção que a maneira como nós representamos esta linguagem, a conjunção é sempre entre as 2 proposições, ok? Ou seja, não há conjunções dentro dos argumentos. Por isso, mesmo que eu diga que o Carlos conhece a Rita e a Maria, no fundo o que estamos aqui é fatorizar a frase, ou as 2 proposições que o Carlos conhece a Rita, uma, e o Carlos conhece a Maria, outra. E por isso o que devemos escrever é isto. Conhece o Carlos a Rita e conhece o Carlos a Maria. No entanto, há muita gente, e muitos de vocês dizem, e pelo menos no início, coisas deste género, que é um disparate, ok? Ou seja, o Carlos conhece aqui nos argumentos do predicado, só pode aparecer entidades, não pode aparecer conjunções de entidades, ok? Por isso, nunca escrevam isto é asneira, ok? Não serão os primeiros a fazer esta asneira, mas evitem, ok? Por isso, a linguagem diz que a conjunção se aplica a predicados. E também não, para vocês fugirem, digamos, à questão, podem dizer, ok, podemos pôr Carlos, Rita, Maria, mas isto, o verbo conhecer, a forma como nós, neste caso, definimos este predicado, é com 2 argumentos. E por isso não pode levar 3 argumentos. Se fosse 3 argumentos, podia sempre argumentar, só podia sempre interpretar se conhece a Rita ou conhece a Maria, conhece a Rita e não conhece a Maria, enfim, haveria várias hipóteses de interpretação de um predicado deste tipo, e por isso na nossa assinatura, enfim, eu não especifiquei, mas o predicado conhecer tem 2 argumentos, quem conhece e quem é conhecido, ponto. E por isso não há 3 argumentos, nem há argumentos com conjunções. Apenas um cuidado a ter, a linguagem em língua natural, quando nós dizemos a linguagem em língua natural, nós, além do i, propriamente dito, da conjunção, normalmente existe mais qualquer coisa subentendida. Nomeadamente, se vocês virem que o Carlos encontrou-se com a Rita e foram jantar, eu penso que todos vocês interpretarão isto com uma certa informação, não só conjuntiva, ou seja, ele de facto encontrou-se com a Maria e de facto o Carlos foi jantar com a Maria, mas também existe aqui uma informação temporal. O Carlos encontrou-se com a Maria e só depois é que eles foram jantar. Okay? Por isso, esta informação temporal não está explícita em português, mas qualquer, digamos, interlocutor
com um mínimo de, formação, de conhecimento do português, ou de uma língua qualquer natural, subentende, e conhecendo o contexto, enfim, de encontros, jantares, etc., subentende que isto encontrou-se, foi antes de irem jantar, e por conseguinte há esta informação temporal que se vai perder quando se passa para a linguagem de primeira ordem. Por outro lado, o Carlos encontrou-se com a Rita, mas não foram jantar. Levanta aqui um problema mais interessante, que é, haveria, enfim, aqui não é tanta coisa temporal, porque houve só um encontro e o segundo não chegou a acontecer, por isso não houve um antes do outro. Mas este mas o que quer dizer é que há uma conjunção à mesma entre dois factos. O facto que o Carlos encontrou-se com a Rita e o facto que não foram jantar, em que este segundo facto é uma negação. Okay? E porquê é que em língua natural nós dizemos um mas? Bom, em língua natural nós dizemos um mas para alertar o nosso interlocutor que o que vem a seguir não é completo, de alguma forma é o contrário do que ele poderá estar à espera. Ou seja, só pode imaginar que se o Carlos se encontrou com a Maria, eles iriam jantar ou iriam a algum lado. Quando nós dizemos mas, no fundo o que estamos a dizer é, atenção, o que vem a seguir é diferente daquilo que vocês estão a esperar. Okay? Mas, do ponto de vista da linguagem formal, não temos a hipótese de representar esta adversativa, no sentido que não estamos aqui a modelar estados de espírito ou estados de conhecimento. Tudo o que podemos dizer à mesma é usar a conjunção, quer no i, quer no mas. Obviamente, no segundo caso, temos que usar a negação. E, por conseguinte, a primeira forma traduz-se por encontro, houve um encontro entre o Carlos e a Rita, e depois houve um jantar, não é? Depois, enquanto no segundo caso houve um encontro do Carlos com a Rita e não houve jantar nenhum entre o Carlos e a Rita. Okay? Por isso, como vêem, há uma certa informação temporal e uma certa adversativa que nós dizemos a língua natural, e essa riqueza da linguagem, a expressividade que nós usamos, ou que nós podemos usar em língua natural, perde-se na linguagem simbólica de primeira ordem, no sentido que as coisas ou são ou não são, pão, pão, queijo, queijo, e não há estas nuances todas da linguagem e enfim, no fundo, do dia-a-dia de pessoas. Por isso, a lógica é muito boa para formalizar raciocínio, mas temos que ter atenção que, quando usamos este tipo de lógica, não formalizamos ou não temos em conta toda a informação que pessoas inteligentes e conhecedores, digamos, do contexto podem utilizar. Quem é que levantou? Foi Maria, não foi? Fui eu, senhor, era só porque o jantar é considerado um ir jantar. predicado. Houve um jantar entre o Carlos e a Maria, não é? Jantar aqui, Então, só uma dúvida. Tal como encontro também é um verbo, ok? Em princípio, um predicado é um verbo. Há encontrou, é encontrar. Mais uma vez, também não há tempos de verbos, não é? Ir ao encontro, ir jantar, enfim. Certo. Nós temos Minha que dúvida era... a assinatura, podemos pôr aqui um predicado com um nome muito comprido para dizer exatamente, ou podemos, enfim, de alguma forma, abreviar a coisa. A minha dúvida era só, os predicados têm sempre maiúscula ou é só se forem no início da frase? Isto devia ser maiúsculo. Isto devia ser maiúsculo. Ok. Obrigado, senhor. Os predicados é com maiúsculas, constantes e funções é com minúsculas, ok? Aqui é gato. Obrigado. A situação mais interessante ou mais complicada é com a disjunção, ok? A disjunção, que todos vocês conhecem, o ou, não é? Quando no fundo o que nós sabemos é que não temos a certeza, no fundo é a única forma que nós temos nesta linguagem de exprimir alguma incerteza, ou seja, sabemos que alguma coisa aconteceu, mas não temos a certeza de qual delas é que terá sido. E por conseguinte, isso representa-se com o ou, não é? Em frases como o Carlos come a sopa ou a salada. Ou seja, não sabemos exatamente o que aconteceu. Ele pode ter comido a sopa e não ter comido a salada, ou pode ter comido a salada e não ter comido a sopa, eventualmente pode ter comido a sopa e a salada, embora isto aqui já seja uma interpretação do O que já vamos falar. A única coisa aqui que sabemos é que ele comeu alguma coisa, ou seja, não é verdade que ele não tenha comido nem a sopa nem a salada. E por isso esta frase pode-se representar pelo O, ok? Mais uma vez, não há predicados, o O nunca aparece no argumento, ok? O O aparece sempre entre predicados, por conseguinte, entre entidades, neste caso o Carlos, e a entidade de sopa ou a entidade de salada.
Mais uma vez, atenção que, como eu vos disse, isto pode-se dizer, mas não se pode dizer Carlos comeu a sopa ou a salada, nem sopa, salada, aqui era a mesma coisa, havia ambiguidade se era um i, se era um o, isso não faz sentido, e aqui é errado, ponto final. Um argumento não pode ter um operador booleano. No caso do o, é um bocado, a linguagem natural é ela própria um bocado ambígua, ok? Muitas vezes nós usamos o ou com o sentido como é que se diz? Exclusivo, outra vez com um sentido inclusivo. O que é um sentido inclusivo? É que aceitamos que as duas coisas aconteçam. O que é um sentido exclusivo? É que aceitamos que apenas uma delas aconteça. Vejam um exemplo. Quando vocês dizem o Carlos come a sopa ou a salada, vocês, ou o Carlos vai ao cinema ou ao teatro, tipicamente estes os que aqui aparecem, enfim, num contexto normal, são diferentes. Porque o Carlos vai ao cinema ou ao teatro, normalmente vocês dizem, ok, ele vai sair à noite, ou vai ao cinema, ou vai ao teatro, mas não pode ir aos dois ao mesmo tempo. Okay? E por conseguinte, este ou que aqui se aplica, diz-nos que pode acontecer uma coisa ou outra, mas não as duas ao mesmo tempo. Enfim, nesta interpretação, este ou é interpretado como um ou exclusivo, ou uma coisa ou outra, mas não as duas. No primeiro caso, o Carlos come a sopa ou a salada. Enfim, pode acontecer que ele esteja com muita fome, ou que as regras do menu permitam, ele coma não só a sopa ou a salada, mas comer as duas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo não, comer as duas na mesma refeição. Por conseguinte, neste caso este ou é num sentido inclusivo, no sentido que permite que as duas coisas aconteçam. Okay? Nós muitas vezes podemos e as frases são ambíguas, ok? Quando nós dizemos isto, muitas vezes temos que dizer, ou temos que pensar, se poderia acontecer as duas coisas ao mesmo tempo, ok? E muitas vezes, se houver dúvidas no interlocutor, porque às vezes mesmo que nós sejamos seres inteligentes, que nos compreendemos e que compreendemos o contexto, às vezes mesmo assim estas frases são ambíguas e podem ser clarificadas com o não pode fazer as duas coisas ou pode fazer as duas coisas, ok? Por exemplo, o Carlos come a sopa ou salada, mas pode comer ambas, ok? Isto no sentido que, isto para explicitar que este o é um o inclusivo. Ou então o Carlos vai ao cinema ou vai ao teatro, mas não pode ir aos dois, ok? No sentido que este o é um o exclusivo. Bom, havendo dois operadores, nós podemos pensar em dois operadores, dois sentidos para o operador de disjunção, nós podemos usar dois símbolos de disjunção, e podemos usar de facto, mas vamos trabalhar apenas com o símbolo de disjunção inclusiva. Mais tarde podemos ver como é que a disjunção exclusiva se pode obter através das conjunções e dos outros operadores booleanos. Na realidade, os operadores booleanos que são necessários são estes, a negação, a conjunção e a disjunção. Na realidade, nem todos são necessários, basta um deles, basta a negação e uma conjunção, ou a negação e a disjunção, mas para tornar as frases o mais natural possível, vamos usar estes três operadores. Quem é que estava a dizer? Manuel. Professor, nós podemos mesmo fazer essa coisa de dizermos que ele não pode ir ao cinema e ao teatro ao mesmo tempo? Pode ser, por exemplo, ele num dia foi ao cinema e ao teatro. É a mesma coisa que numa refeição ele comeu uma sopa e uma salada. Você está a entrar exatamente naquela questão que é a ambiguidade da linguagem natural, ok? Por isso, nós só conseguimos compreender exatamente esta frase quando percebermos o contexto em que está a ser proferida, ok? E por isso, obviamente, se forem 2 dias diferentes, não há nenhum problema em ir aos dois, não é? Ou se for um à tarde, um vai à matinê e outro vai à tarde, ou então, agora já não há cinemas da meia-noite, mas podia ir ao teatro primeiro e depois podia ir à ação da meia-noite a seguir, enfim. Há várias hipóteses que são possíveis, ok? E por isso, na dúvida, para desambiguar o significado da frase, nós poderemos, em linguagem natural, dizer que pode fazer as duas coisas ou não pode fazer as duas coisas, para dizer que este ou é inclusivo ou é exclusivo. Mas isto é, digamos, o básico, quando nós traduzimos linguagem natural para linguagem simbólica de primeira ordem, vamos sempre perder informação e, por conseguinte, bom, temos que fazer opções porque vamos perder informação. Manuel, continua. Continua. Desculpa. Ok, não botou. Ok. Bom, então, Tomás. Tomás? Esse mas vai ser sempre a junção da conjunção com a O negação? mas é uma conjunção, ok? É sempre uma conjunção. Sim, Então. o mas é sempre uma conjunção, ok?
O mas aqui é no sentido, por acaso eu podia ter dito i, aqui neste caso, ok? Neste é que não devia, não é? Mas não, o mas é sempre adversativa, normalmente está associado a uma negação, ok? Mas, como eu vos digo, mas pode não ser isso, ok? A língua portuguesa é um bocado traiçoeira, ok? Tem que se ir preparando para isso. Por isso é importante perceber como é que se traduz, ou o que é a informação que se perde quando se traduz uma frase em português ou em inglês para uma frase em linguagem simbólica de primeira ordem. Há sempre informação que se perde, mas isso não... O que se ganha é que, digamos, deixa de haver ambiguidade. O que nós dizemos é aquilo, não é mais do que aquilo, nem menos do que aquilo, e por conseguinte podemos tirar informação e tirar inferências a partir daquilo, exatamente, ok? Bom, leis de Morgan, isso vocês já conhecem, há maneiras de juntar estas disjunções, ok? Da seguinte forma, com negações. O Carlos come a sopa ou a salada. Se vocês negarem isto, se negarem que o Carlos coma a sopa ou a salada, está aqui outra vez a mesma coisa, desculpa, voltei para trás, ok? Por conseguinte, nós podemos dizer qualquer coisa como o Carlos nem come a sopa, nem come a salada, ok? Isto pode-se representar direto, ou então, vamos lá ver se estão de acordo com isto. O Carlos não comer a sopa nem a salada quer dizer que é falso que o Carlos coma a sopa ou a salada. Estão de acordo? Em que este ou é inclusivo. Ok? Estão de acordo com isto? Se ele não come nenhuma nem outra, comer uma ou outra é falso. Ok? E por conseguinte, intuitivamente, ainda sem grande formalização, podemos dizer que não comer a sopa e não comer salada é a mesma coisa que negar que coma a sopa ou a salada. Okay? E isto é a primeira lei de Morgan, que diz que a negação, a conjunção das negações é a mesma coisa que a negação da disjunção. Se quiserem, a negação da disjunção é a mesma coisa que a conjunção das negações, enfim, em termos mnemónicos. Aqui temos que ter algum cuidado com a precedência dos operadores. Aqui aplicam-se as regras um pouco da aritmética. A negação é o operador com mais precedência, por isso, se nós não puséssemos aqui parentes, esta negação só se aplicava a este predicado. Por isso, a ordem de precedência é a mesma, é a primeira negação, depois a conjunção, depois a disjunção, um pouco como a negação, como o menos, digamos, da aritmética, unário, depois a multiplicação, depois a soma. Okay? É essa a ordem, e por isso, se houver dúvidas, pomos parentes. Se não houver dúvidas, podemos tirar os parentes. Em realidade, o que nós, como iremos ver, a forma como ela está definida é isto. A forma como a linguagem está definida é que existe um predicado, esse predicado pode ser negado com parente e pode ser conjugado com outro, e por isso tem outro parente. Mas para não carregar muito em parentes, usamos a precedência para facilitar a notação. Ok. A mesma coisa pode acontecer, por isso aqui vimos a negação desculpa, é anterior. Aqui vimos a negação, vou voltar para trás. Aqui vimos a negação da disjunção, mas podemos fazer também a negação da conjunção. Okay? Por exemplo, o Carlos não come a sopa ou não come salada, é a mesma coisa dizer que é falso que o Carlos come a sopa e a salada. Okay? Se é falso que o Carlos coma a sopa e a salada, é porque não comeu uma delas. Qual delas não sei, por isso eu ponho aqui um ou não comeu a sopa ou não comeu a salada. Ok? E por conseguinte, mais uma vez, o que nós podemos, traduzindo isto para estas frases em português para a frase da linguagem de primeira ordem, nós podemos dizer que é falso que ele coma a sopa ou é falso que ele coma a salada, por isso não come uma ou não come a outra, ou então dizer simplesmente que é falso que ele coma as duas coisas. Ou seja, que coma a sopa e coma a salada, e por isso a negação de uma conjunção é a mesma coisa, é equivalente à disjunção das negações. Vocês pensam que já sabem estas leis de Morgan da lógica, não sei, até do liceu, imagino eu. De qualquer maneira, é para nos pormos todos enfim,
ou par. E por conseguinte, a negação da disjunção é a mesma coisa que a conjunção das negações, e a negação da conjunção é a disjunção das negações. Isto é a maneira fácil de exprimir, digamos, de generalizar, digamos, estes dois exemplos. Bom, tivemos aqui então a ver formas de representar frases em português para frase em lógica. Agora temos que, de alguma forma, formalizar a nossa linguagem que estamos a usar, a linguagem da lógica de predicados de primeira ordem. Ok? Como é que nós representamos, como é que nós formalizamos? Por isso, como é que nós definimos o que é uma fórmula de lógica de primeira ordem, por isso, fórmula de primeira ordem, e nós podemos usar para isso uma definição indutiva. O que é uma definição indutiva? É um pouco como nós fazemos na indução da matemática, que iremos ver, que é definir o caso mais simples, no caso da aritmética, o 1, e definir a partir de coisas que já sejam conhecidas, como é que se podem obter coisas mais complicadas. Ou seja, no caso da aritmética, a partir do n, conseguimos obter o n mais 1. Okay? Se nós conseguimos fazer essas duas coisas, dizer quais são as mais simples, e dizer como é que se conseguem construir mais complicadas a partir de mais simples, nós conseguimos definir todas as possibilidades sem exceção. Okay? E por isso, o que nós devemos dizer é usar estas três partes para uma definição indutiva. Primeiro é dizer uma cláusula de base que especifica quais são os elementos básicos do conjunto. Por isso, quais são as fórmulas, neste caso, as fórmulas mais simples do conjunto das proposições. Depois temos uma ou mais cláusulas indutivas que explicam como é que se podem considerar fórmulas mais complicadas a partir de fórmulas mais simples. Finalmente, dizemos uma cláusula que diz que não há mais, estas são todas as formas que nós podemos obter. Okay? Isto é a estrutura indutiva, uma definição indutiva tem estas três componentes. Cláusula de base, cláusula de indução e a cláusula de fecho que diz que não há mais nada. Concretamente, qual é a cláusula de base para as nossas formas? São as proposições simples. Okay? Ou seja, uma vez definida uma assinatura em que nós dizemos quais são os predicados, quais são as constantes, quais são as funções, se nós representarmos um predicado aplicado a constante ou a funções de constante, todas essas são as nossas fórmulas mais simples, com um único predicado. Okay? Qual é a cláusula indutiva? Ou quais são as cláusulas indutivas? Se nós tivermos duas fórmulas, okay? Simples ou complicadas, se tivermos duas fórmulas, podemos obter uma fórmula mais complicada através da sua negação, ou através da conjunção delas duas, ou através da disjunção delas duas. Okay? E reparem que tem aqui o parênteses por fora. Depois estes parênteses podem ser eliminados. A cláusula de fecho é que não há mais nada. Estas são as únicas formas que podem ser obtidas. Por exemplo, a fórmula que colocava uma conjunção dentro de um predicado não está aqui definido. Okay? São predicados simples. Nós podemos pôr conjunções e disjunções entre predicados, mas não dentro dos predicados. Ok, por isso nesta definição, como eu vos disse, as formas têm que ser postas entre parênteses. Na realidade, depois usando as regras de precedência, facilitamos isso e não vamos ser muito picuinhas em relação a isso. Por exemplo, será que esta fórmula, o Carlos tem fome e o Carlos não come a sopa ou não come a salada, será que esta fórmula é uma fórmula bem formada, uma fórmula de predicados de primeira ordem? Bom, vamos ver se satisfaz as regras ou não. Para satisfazer as regras, é preciso que seja a conjunção de duas fórmulas simples. E por isso tem que ter, enfim, para facilitar a notação. Tem fome Carlos, é um predicado. Okay? Não come Carlos é a negação de outro predicado, Carlos sopa, e Carlos salada é outro predicado, a negação. Por isso esta fórmula tem esta forma. Okay? Muitos parênteses, mas o que é que isto quer dizer? Quer dizer que esta fórmula é uma fórmula bem formada, se for a conjunção de uma fórmula do lado esquerdo e de uma fórmula do lado direito. Ok? Ok, antes disso, só para confirmar, as formas P, Q e R são predicados que são definidos nesta assinatura, em que os únicos símbolos funcionais, por isso não há funções, só existem constantes, Carlos, sopa, salada, e os únicos predicados são ter fome, okay, que tem um único argumento, e comer, que tem dois argumentos.
Isto é a nossa assinatura, e dentro desta assinatura podemos ver se esta fórmula é ou não uma fórmula bem formada. Bom, então vamos confirmar. Esta fórmula será bem formada se for uma conjunção de duas fórmulas FPOs, ok? E por isso, a primeira do lado esquerdo é uma fórmula, a fórmula mais simples, e a segunda ainda não é uma fórmula simples. Mas se conseguimos provar que esta segunda é uma fórmula bem formada, então conseguimos provar que a inicial é bem formada. Bom, é isso que podemos dizer, não é? A segunda fórmula é uma disjunção, e uma disjunção será uma fórmula de primeira ordem se o lado esquerdo e o lado direito forem também fórmulas de primeira ordem. Okay? O lado esquerdo tem esta forma, o lado direito tem esta forma. Se estes dois forem fórmulas de primeira ordem, esta F3 será uma fórmula de primeira ordem, e esta F1, que é a conjunção de F2 e F3, continuará também a ser uma fórmula de primeira ordem. E por conseguinte, mas neste caso isto é óbvio, okay? A negação do Q e a negação do R são fórmulas de primeira ordem porque são negações de fórmulas simples. Okay? E por conseguinte, logo a fórmula 1, esta fórmula inicial, é uma fórmula de primeira ordem para a assinatura que foi definida anteriormente, ou seja, que tem predicados ter fome e comer, e tem, aliás, tem predicados ter fome e comer, e tem símbolos funcionais, por isso neste caso só constantes, que é o Carlos, a salada e a sopa, se não me engano. Ok? Cá estão. Sopa e salada. Bom, na realidade, a estrutura indutiva, vocês já devem ter feito isto em linguagens quando definem o que é uma expressão que pode ser colocada, por exemplo, em Java. Normalmente nós representamos esta estrutura indutiva numa árvore. Okay? O que nós dizemos? Dizemos que esta fórmula é uma conjunção de duas fórmulas. Uma que está do lado esquerdo, que é uma fórmula simples, e outra que é do lado direito, que é uma disjunção. O que é que a disjunção é? É uma disjunção de duas fórmulas também. Uma que é uma negação, e a outra que também é uma negação. E por conseguinte, isto é a forma como nós normalmente representamos. Para verificar se uma forma é disjuntiva, é bem formada ou não, usamos as regras de indução, criando, digamos, esta árvore, para perceber se as coisas funcionam bem. E esta árvore é aquela, por exemplo, que vos permite verificar se uma expressão aritmética está bem feita. Okay? Neste caso, uma expressão aritmética, isto seria um produto, isto seria uma soma, isto seria um menos, não é? Menos unário. E pronto, basicamente isto é o resumo, digamos, desta aula. Não sei se vocês têm dúvidas em relação a isto. Até agora acho que é bastante simples, não é? Eu vou fazer, já agora um aviso, na sexta-feira não há aula teórico-prática, ou aula prática online, porque o grupo de terça-feira ainda não teve aulas, não é? Os grupos de terça-feira ainda não, as aulas de terça-feira não foram por causa do feriado. Por isso a primeira aula de sexta-feira, correspondente à continuação ou ao fim da primeira aula prática, será feita só na próxima semana. Já agora podemos verificar aqui o plano. Vocês já devem ter este plano, não é? Já devem ter visto. Ok, 21, 22. O plano é este. Hoje, é dia 7, estamos a dar a terceira aula teórica. Amanhã daremos a quarta, mas não damos ainda nenhuma aula teórica ou prática. Porquê? Porque a única aula prática que houve foi dos turnos de segunda-feira. Esse turno de segunda-feira vai ter a segunda aula prática na segunda-feira que vem, mas o turno de terça-feira só vai ter a primeira. E por isso, a primeira só vai ser, a primeira aula online, só vai ser na sexta-feira, dia 15. Okay? Já agora, se quiserem ver os problemas que é suposto fazerem, nas práticas, estão aqui. Ok? Por isso, esta é a primeira aula. Vocês vão ver o livro, não é? Penso que já devem ter descarregado o PDF, é do capítulo 1, e vão fazer, em princípio, os que terça-feira já devem ter feito estes problemas, ou quase todos, imagino eu, os que fizeram a aula na segunda-feira, e na sexta-feira, dia 15, fazemos os outros, ok? Esta acaba no problema 14, estes vão fazer 17, 18, 19, etc. Alguns estão a cinzento porque provavelmente não farão,
Aliás, isto é apenas um guião, eventualmente depende de como as aulas correm, eventualmente uns farão mais do que outros, mas esta é a ideia. Mas reparem que a aula P1, a primeira aula, para o turno de terça-feira, só vai ocorrer no dia 12. E por isso estas aulas práticas só vão juntar-se as duas em 8, alguns aqui em novembro, ok? Não sei se está bem. Por isso, só aqui no princípio de novembro é que as aulas do turno de segunda-feira e do turno de terça-feira se juntam. É a quinta aula prática, ok? Pronto, enfim, basicamente isto é um resumo, uma revisão do calendário. Não sei se tem mais alguma dúvida que queiram colocar agora. Bom, parece que está tudo claro. Então, se não há mais dúvidas, ficamos por aqui. Encontramos amanhã às 8h30, não é? 8h40, já sabem que começa sempre 10 minutos depois. Tá bom? Ok, até amanhã então. Até amanhã. Até amanhã, Bom dia, professor. setor. Até amanhã, setor. Até amanhã, Tchau. professor. Quem é que estava a fazer pergunta? Ninguém? Ok. Acho que não. Deve ser. Ok, então, até amanhã então.